Olá, turma! Hoje é quinta-feira. E aí, minha gente, vamos para a nossa aula? Hein? Animados aí? Hein, minha gente? Vamos? Acorda! Eu vou pôr o galo, hein, para cantar. Acorda aí. Nós vamos trabalhar com língua portuguesa. E, gente, mas hoje vou falar uma coisa para vocês. Nossa, eu tô adorando essa aula de língua portuguesa de hoje, tá? Mas antes, vamos colocar data 24 de junho. Cabeçalho no caderno, viu? Nós vamos precisar do livro, lápis, borracha, todo o material aí. E aí, pessoal, nós encerramos a unidade 3. Agora nós vamos começar a unidade 4. E a unidade 4, ela começa com conto. Nós vamos trabalhar conto, tá certo? Então vamos ver qual é o conto de hoje. Gente, observem bem as páginas 112 e 113 do livro de vocês. Vocês já viram esses personagens em algum lugar aí, minha gente? Hein? Olha bem, o que esse povo tá fazendo tudo reunido aí nessas páginas? Dá para vocês poderem me falar? Olha bem, a imagem, o que está mostrando para nós a imagem, a cena de cada um aí? Como que eles estão, hein? Como que eles estão aí nessa... Será o que eles estão fazendo aí? Comenta aí conosco. Olha bem, unidade 4. Quem conta um conto, muda um ponto. Vocês vão ver que leitura bacana que é essa que nós vamos fazer hoje. Se vocês não já fizeram, né? Que personagem dos contos tradicionais você observa na imagem? Vocês têm que anotar isso daí, viu? Depois, 2. Para você, o que eles estão fazendo na imagem? Onde eles estão? Hein, minha gente? Também tem que falar isso daí. Depois, 3. A imagem parece mostrar uma cena de alguma das histórias desses personagens. Por quê? Aí, vou dar continuação na página, passando para a página 113. Olha aí mais personagens aí, minha gente. O que esse povo tá fazendo aí? Olha bem, o que nós vamos trabalhar nessa unidade aí, ó? Nesta unidade, você vai lembrar dos fatos de contos tradicionais. Ler contos bem-humorados, escritos a partir de contos tradicionais. Ouvir um conto tradicional, ler um conto produzido só com imagens, produzir um conto também, né? Então, depois, gente, dessa página aqui, vamos passar para o conto que eu vou ler para vocês. Ô, gente, por favor, não vamos reclamar do tamanho do texto, porque a história é muito divertida. É uma versão, né, da história dos 3 porquinhos. E aí, nós vamos ver a história contada pelo lobo, tá bom? Vamos ver que história é essa? Ó, capítulo 1. Conto vai, conto vem. Você conhece o conto Os 3 Porquinhos? Relembra os fatos principais desse conto com os colegas e professor. Então, você vai aí relembrar com a mamãe aí, antes de a gente fazer essa leitura, da história dos 3 porquinhos, tá bom? Vamos ver, ó, nessa história, quem que é o vilão? Por quê? O que é ser o vilão da história, hein, minha gente? Pensa aí. Vamos ver, o que é ser o vilão da história? Olha bem, de acordo com o título a seguir, você acha que a história será parecida com o conto Os 3 Porquinhos? Por quê? Então, vamos para a leitura. Eu vou ler, mas não vale ficar só com a leitura da professora. Vocês têm que ler de novo, e de novo, e de novo, tá bom?
Quanto mais ler, você vai entender melhor a história, você vai melhorar a sua leitura, melhorar a sua escrita, tá? E vai se divertir também. Vamos lá, ó, número 1. Leia para saber se o que você pensou se confirma. Depois, comente com os colegas suas impressões sobre a história. Comenta com a mamãe, sobre o papai, né? Também pode. Os 3 porquinhos na real. Vamos lá, minha gente, para essa história divertida? Meu irmão, eu vou te dizer que vida de lobo não é moleza. Eu sei que sou mal falado, que nem aquele bode, sabe qual? O bode expiatório, que leva a culpa de tudo. Esse, pelo menos, tem vida mansa, dono e tal, refeição garantida e cama quentinha. Para ele, tanto faz se é benquisto, xingado, odiado. Já eu tenho que malhar o dia inteiro para ter o que comer. E ainda querem ditar meu cardápio. Querem que eu coma capim, cogumelo e ervas daninhas, aquelas que não servem para nada. Muitas vezes até intoxicam. Vamos continuar, né? Vocês vão ver que história bacana. Tô te contando isso para ver se você entende o meu lado. O lado do sofredor, passando fome, frio e humilhação. Pois veja se minha história real, essa que vou te contar, bate com aquilo que já ouviu por aí. Então, um dia frio em que não encontrei nenhuma lagartixa para o café, fui andando à beira de um rio para ver se algum peixe pulava da água na minha boca. Daí, avistei uma moita de flores brancas, cheguei perto e elas pareciam bem carnudas. A fome apertou e, nhoque, abocanhei uma. Meio amarga. Próxima página, gente. Imediatamente comecei a babar. Minha garganta foi se fechando, as pernas cambaleando. Eu precisava de socorro, mas quem ia me ajudar no meio da floresta? Minha visão ficou embaçada e comecei a andar em zigue-zague. Finalmente, avistei uma casinha que, juro, eu nem tinha ideia de quem morava lá. Comecei a gritar: socorro! Alguém me ajude! Lá de dentro veio uma voz: quem é? O que foi? Acho que engoli uma flor envenenada. Era uma flor branca? Isso mesmo! Ah, é a que se chama copo de leite. Todo mundo acha uma gracinha, mas ninguém sabe que é tóxica. Chega mais perto que eu tenho aqui o antídoto. O quê? Antídoto? O remédio contra o veneno dessa flor. Fui cambaleando em direção à casa, sem enxergar nada. De repente, tudo desmoronou na minha frente e eu caí espatifado sobre uma espécie de colchão. Colchão que nada. Não é o que a casa era de palha? E não tinha ninguém lá dentro? Pois é, naquela história mentirosa que contam
quem morava nessa casa era um porquinho. E as más línguas dizem que eu o comi. Que tinha alguém lá dentro? Tinha. Pois me respondeu, mas deve ter se apavorado e fugiu. Também faz uma casa de palha e quer o quê? Voltou tudo a estaca zero. Eu, com uma tremenda dor de barriga e sem enxergar nada, continuei andando em zigue-zague até que avistei outra casa. Então pedi novamente socorro. Uma voz respondeu: quem é? Acho que engoli uma flor envenenada. Já caí uma vez nessa conversa. Conta outra. Não é conversa, não. Preciso do antídoto. O quê? O antídoto? O remédio contra o veneno daquela flor. Aqui não é o Instituto Butantan. Então me arrume um pouco de água para beber. Quem sabe alivia. Aí vamos continuar. Você acredita que a criatura que morava naquela casa mandou um baita esguicho de água para cima de mim? Tive que sair correndo para não pegar uma pneumonia. A boa notícia é que aquela água realmente me deu um alívio e assim consegui pelo menos voltar para a minha toca, bem longe daquele lugar horroroso. Se você prestou atenção, percebeu que nessa história toda a vítima fui eu. Pois é, dizem que a casa do esguincho era do irmão do primeiro porquinho, que a construiu com madeira. Que eu teria derrubado também essa casa e comido o segundo porquinho. Eu estava fraco e quase cego. Estou indignado. Mas a calúnia não termina aí não. Ainda dizem que eu fui até a casa do terceiro porquinho, irmão dos primeiros, que tentei entrar lá e comer mais esse, que só não consegui porque ele era mais esperto e construiu a casa de tijolos. É por mentiras desse tipo que o mundo vai cada vez pior. Tem mais. Bichos como esses porquinhos não têm moral para criticar ninguém. Na minha humilde toca sempre cabe mais um. E esses porquinhos não podiam morar juntos? Onde já se viu deixar irmão morar em casa de palha, hein? Bicho que não sabe o que é família? Bicho que não sabe o que é fraternidade? Bicho que não sabe o que é solidariedade. Na real, até parece gente. Esse texto legal, gente, é do Luiz Camargo, Os Três Porquinhos na Real, elaborado para esta coleção. Gente, o que é calúnia? Calúnia é a afirmação mentirosa feita sobre alguém. Isso não pode, viu, gente? Tóxica, que tem alguma coisa que prejudica ou mata os seres vivos. É um veneno, venenosa. Tá? Olha aí o Luiz Camargo. Vamos saber quem é ele também. É o escritor e ilustrador de livros infantis.
Luiz Camargo nasceu em São Paulo em 1954. Desenvolve projetos de incentivo à leitura com professores de vários estados brasileiros e recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Ilustração pelo livro O Catavento e o Ventilador, em 1986. Agora, pessoal, passamos para a parte da interpretação, tá bom? Então, eu vou ler as perguntas e vocês irão me dar as respostas, tá certo? Bom, número 2. O que fala o número 2? Que você já estudou que a paródia é uma versão bem-humorada de algum texto, que pode ser, por exemplo, um conto, um filme ou uma letra de música. Tá vendo, gente? Você pode fazer paródia também de contos, não só de letras, né, de músicas, mas pode fazer também de algum conto, de um filme também. Então, vamos para as nossas respostas. É claro, depois das perguntas. Responda! Letra A. O conto Os Três Porquinhos na Real é uma paródia? Por quê, minha gente? B. Na sua opinião, o conto Os Três Porquinhos na Real tem a mesma graça se o leitor não conhecer o conto tradicional Os Três Porquinhos? Você vai achar engraçado? Hein? Sem conhecer a história dos três porquinhos? C. Que sentido a expressão na real dá ao título do conto Os Três Porquinhos na Real? Por que, gente? Por que dá esse sentido aí? D. Depois de conhecer a versão do lobo, você acha que ele é culpado ou inocente? Por que, minha gente? Continuando aqui o número 3. Você já estudou que o narrador é quem conta a história. É ele quem apresenta os elementos da narrativa. Personagens, ambiente, tempo e tudo o mais, né? Então, vamos ver, olha, nesse conto, o narrador é observador. O que é ser um narrador observador? Ou seja, narra os fatos sem fazer parte da história. Ou ele é um narrador personagem. O que é ser isso? Né? Que ele narra os fatos sobre o seu ponto de vista. Ele participa da história também, né? Vamos lá para o 4. Na sua opinião, qual a intenção do autor em escolher esse tipo de narrador para contar os fatos da história? Na sua opinião, minha gente. 5. Letra A. Na história original, o lobo vai até a casa dos porquinhos com o intuito, né, de comê-los. De acordo com essa versão, foi isso que aconteceu, gente? Justifique a sua resposta. B. Que justificativa o lobo deu para o fato de que as casas dos dois primeiros porquinhos, terem caído? Ele deu uma justificativa. Qual foi essa justificativa? Por que as casas caíram? Hein, pessoal? Aí, nós terminamos a parte do livro. Aí, nós vamos passar para o Xerox. E lá no Xerox, gente, nós vamos trabalhar o quê? Verbos. Essa semana é a semana do verbo. Então, olha aí. Ainda falando em verbo. Os verbos são usados em 3 tempos: passado, presente e futuro. Presente, ação ocorrendo no momento em que se fala. Pretérito, o passado também, minha gente, é chamado de pretérito, tá? Ação já ocorrida, já foi, já passou, né? O futuro, a ação que ocorrerá ou poderá ocorrer, tá vendo, gente? Ela ocorrerá ou ela poderá ocorrer, tá bom?
Então, vamos ver o que pede o número 1. Circule os verbos das frases e escreva em que tempo eles foram usados. Letra A. Viajaremos amanhã logo cedo. Qual é o verbo? Em que tempo ele está? Presente, passado ou futuro? Depois nós temos a letra B. Hélio comprou uma caixa de bombom. C. Ele está muito feliz. D. O cantor se apresentará na sexta-feira. E. Por que você faltou à aula? F. Eu tenho um skate amarelo. Continuando, número 2. Leia a piadinha e circule 3 verbos que foram usados no passado. A professora pede aos alunos que desenhem um animal. Após algum tempo, Juquinha, como sempre, mostra uma folha em branco e diz: Professora, este desenho representa uma vaca comendo capim. Mas onde está o capim, Juquinha? A vaca já comeu, professora. E onde está a vaca, Juquinha? Como o capim acabou, a vaca já foi embora. Eita, Juquinha! Qual o humor dessa piada, gente? Olha bem, agora copie da piadinha um verbo usado no presente. Vocês irão circular 3 verbos no passado. Depois vão copiar um verbo no presente. Tá entendido? Agora, gente, nós iremos no 3 observar o que acontece na terceira pessoa do plural com esses verbos aí, tá? Em cada tempo. Olha bem, observe o modelo e continue encaixando os verbos nos quadros. Então, nós temos aqui, todos os verbos que vocês irão encaixar nos quadros. Olha bem o modelo, olha. Presente, nadam. Passado, nadaram. Futuro, nadarão. Tá vendo? É a terceira pessoa do plural em cada tempo. Tá bom? Terminou isso daí? Tem mais? Tem mais! Agora tem o 4. O 4 é o seguinte: classifique o tempo dos verbos usando o código. 1, presente. 2, passado. 3, futuro. Venderei. Qual é o tempo? Presente, passado, futuro. Você coloca o número aqui. Trabalha. Ouviu. Repartiremos. Durmo. Saltarei, conversarei, beberemos, saberão, apitaram, reparte, dividiu, visitam, dormiu e baterão. Aqui é dorme, não é dormiu não, dorme. 5. Escolha um dos verbos da atividade anterior que está no passado e faça uma frase bem criativa. Não é qualquer frase, é uma frase bem criativa. E o verbo tem que estar no passado. Tá entendido, minha gente? Aí a nossa aula de português da quinta-feira encerrou aí. Tirou a foto, mandou para a professora, é só alegria. Viu, gente? Tchau! Daqui a pouco eu volto com matemática.